Graça e paz, amados, amém? Glória a Deus. Noite de bênção, noite de vitória, que mais uma vez o Senhor nos concede. Um domingo chuvoso, mas você veio adorar o Senhor. E eu creio que Deus ele tem algo tremendo para a tua vida. Nessa noite nós louvamos, né? Enche-me, Deus, enche-me até transbordar. Derrama a tua glória, derrama a tua glória. Nós cantamos, né? Eu quero estar no ambiente da tua glória. Isso é muito tremendo. E o desejo do meu coração essa noite é que tudo que nós cantamos se realize, continue se realizando. Que a cada dia mais o Senhor possa nos encher com o seu poder, nos encher com a sua unção, nos encher com a sua graça, nos encher de vigor, nos encher de força. É o meu pedido, é o desejo do meu coração, para que nós possamos estar cada vez mais firmes em Deus, porque Ele é o nosso socorro, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Salmos 46, versículo 1 em diante. Salmos 46, versículo 1 em diante. Enquanto você vai procurando, vamos adorar o Senhor, amém? Amém? Glória a Jesus. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe, tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. De novo, tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Aleluia, Jesus. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande, eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Cante comigo, tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. E apesar, Deus, dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Aleluia. Eu sinto a presença do Senhor nesse lugar. Eu sinto o Espírito Santo de Deus agindo aqui nesse lugar.
Enquanto eu louvo, parece que a minha mente vê como o trono do Senhor, sabe? Como Deus estivesse sentado no trono e em volta desse trono a nossa adoração subindo, como se nós estivéssemos no mesmo ambiente cantando e Deus recebendo a nossa adoração. E é muito importante a gente refletir no que nós estamos cantando aqui, que Deus, Ele é soberano. Ele é soberano sobre a terra, sobre os céus é Senhor. Ele tem o poder sobre os céus e terra. Tudo que existe e acontece, Ele sabe muito bem, porque é tremendo. E ele vai continuando e vem dizendo que apesar de toda essa glória, de toda essa magnitude, de todo esse esplendor, Ele se importa conosco. Ele se importa contigo. Ele cabe aí dentro do teu coração. Ele cabe aí dentro do teu espírito. E eu profetizo a presença dele na tua vida nessa noite. E eu quero te convidar a você cantar com toda a tua alma, com todo o teu ser. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Eu não sei. Não sei como foi o teu dia, não sei como foi a tua semana, não sei como tem sido os teus dias, os teus meses, os teus anos, mas Deus, Ele sabe. E eu profetizo vitória para a tua vida em nome de Jesus. Eu profetizo direção de Deus para a tua vida em nome de Jesus. Eu profetizo que Ele vai habitar no teu seio e vai dar a direção. Chega de achar, chega de achismo, chega de pensar no que nós podemos fazer, na nossa intelectualidade, no nosso pensamento, porque nada melhor que estar com a nossa vida nas mãos de Deus. Nada melhor do que deixar que Deus gerencie os nossos problemas, que Ele gerencie a nossa vida, porque Ele se preocupa com você nessa noite. Cante comigo. E apesar dessa glória que tens, tu te importa. E esse amor tão grande eleva-me a amar-me a ti. Tu és tremendo, Senhor, aleluia. A Ti seja dada a honra, toda a glória e todo o louvor, Senhor. Tu és poderoso, Tu és magnífico. Sejas Tu glorificado em nosso meio, Senhor. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Salmos 46. Quem achou diz amém? Diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio, glória a Jesus, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Sereis exaltado entre as nações, sereis exaltados sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Soberano Deus, essa é a tua palavra, Senhor. Pai, desejo do meu coração, Pai, o que eu te peço nessa hora com toda a humildade, Senhor, me lança aos teus pés, Senhor, nessa hora. E peço a Ti, Senhor, que a Tua palavra, Pai, venha achar espaço em cada coração. Pai, que assim como a oração de Daniel, aquele príncipe da Pérsia tentou impedir a oração de Daniel, que o clamor de Daniel chegasse, mas o Senhor agiu com providência. Eu te peço nessa noite, Pai, que todo espírito contrário, que toda dispersão, que toda desatenção
seja repreendida agora. Que nada, Senhor, nada venha, Senhor, tirar de nós aquilo que o Senhor tem para nós. Que nada venha nos roubar de ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Eu creio que o Senhor tem algo tremendo para falar conosco, para tratar conosco. Eu te peço que o Senhor me use como canal de bênção. Eu também preciso ouvir tua voz. E te peço, Senhor, que o Senhor fale através deste humilde servo que aqui se encontra, para glorificar o teu nome, para, Senhor, ser canal de bênção para o teu povo. E esse é o desejo do meu coração, que é de ser canal de bênção para a tua igreja, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Então, Salmo 46 é um salmo que ele me inspira muito. Eu gosto muito desse salmo. De vez em quando eu sempre gosto de citar esse salmo, porque é um salmo que expressa a grandeza de Deus, expressa o que nós cantamos aqui, a soberania de Deus, o Deus tremendo, o Deus a quem nós servimos, o Deus imbatível, o Deus imutável, o Deus que não muda, o Deus que tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. E se nós a cada dia refletíssemos no Deus que nós servimos, o Deus a quem nós acreditamos, e a cada dia pedíssemos a Deus a direção dele, e para entender essa grandeza, nós seríamos mais confiantes em Deus. Às vezes nós minimizamos o poder do nosso Deus diante de um problema que nós temos e acabamos nivelando Deus a este problema, quando na verdade nós servimos a um Deus maior, Deus que pode todas as coisas. Eu gosto muito desse salmo, esse salmo me inspira muito. E é interessante que alguns estudiosos dizem que esse salmo serviu até de inspiração para Martinho Lutero escrever um poema, uma canção chamada Meu Castelo Forte. E é um salmo que realmente inspira muitas pessoas, como tem me inspirado. Aqui no rodapé, né, no título desse salmo, diz que ele foi escrito pelos descendentes de Corá. É muito interessante a gente falar disso, que quando você fala de Corá, você lembra do rebelde Corá, que desde o tempo do Egito, né, desde o tempo da peregrinação no Egito, ele fez oposição à liderança de Moisés e Arão. E a Bíblia fala que ele foi tragado pela terra. A terra o engoliu, ele e alguns outros que estavam com ele. Mas a Bíblia diz também que os filhos de Corá não foram consumidos, não tiveram o mesmo fim de Corá. E é interessante eles escreverem essa canção, esse salmo, né, que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, né, filhos de um rebelde que nós encontramos louvando este salmo. E é muito interessante porque esse salmo vem dizendo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. E quando a gente começa a ler o salmo, e à medida que o salmo vai discorrendo, a gente, logo no primeiro versículo, diz que Deus, ele é. Deus é. E você vai lendo, quando chega no versículo 5, diz que Deus está. E quando chega no versículo 7, você continua lendo, diz: o Senhor dos Exércitos está conosco. E quando chega no versículo 9, diz assim, que Ele faz cessar as guerras. Então, isso me chama muita atenção, porque esse salmo expressa o poderio do nosso Deus, a majestade do nosso Deus, e diz que o nosso Deus, Ele é, o nosso Deus, Ele está, e o nosso Deus faz. Isso é tremendo. Uma vez eu estava escutando alguém ministrando essa palavra, e o raciocínio que o pregador ele trouxe a respeito dessa mensagem me chamou muita atenção, porque ele está pregando para a igreja e ele fala assim: gente, Deus ele não existe. E os irmãos ficam assustados com essa declaração. Ué, Deus não existe? Como assim? E ele começa a trazer um raciocínio interessante. Ele começa a dizer: porque tudo que existe foi porque alguém criou, né? Um exemplo mais prático, eu existo porque minha mãe, meus pais existiram. Os meus pais existem porque os meus avós existiram, e assim vai, né?
O homem existe porque alguém criou o homem, né? A terra, ela existe porque alguém criou a terra. Os mares existem porque alguém criou os mares. Os animais existem porque alguém criou os animais. Os anjos existem porque alguém criou os anjos. Os demônios existem. Bom seria que não existisse, mas existem porque alguém criou os demônios. Agora, Deus não existe porque ninguém o criou. Deus é. Deus é. Eu vou repetir de novo. Deus é. Olha para o irmão que está do teu lado, diga para ele: Deus é. Diga para ele: Deus é. Ele diz em Isaías: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Olha só que coisa tremenda. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E não há ninguém que possa escapar das minhas mãos, operando eu ou agindo eu. Quem impedirá? Deus é. Deus não está preso ao tempo. Deus não está preso ao nosso tempo. Nós vivemos hoje num mundo, numa geração imediatista, uma geração que corre contra o tempo, que quer tudo no seu tempo, que quer tudo para ontem, que quer tudo para já. E muitas vezes nós caímos no erro de fazer Deus de amuleto, de fazer Deus como uma secretária eletrônica. Viu uma secretária eletrônica? Você liga e ela te atende: olha, não foi possível completar essa chamada, essa ligação. Ou como se Deus fosse um controle remoto que eu pego e acesso a hora que eu quiser. Deus não está preso ao tempo. Deus, Ele é. Deus é na tua vida, meu querido. Eu lembro quando Deus, Ele fala com Moisés lá no Monte Horebe. E Moisés está conversando com Deus. Deus chama Moisés e fala para Moisés: Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo. O meu povo está sofrendo no Egito. E eu quero que você seja um instrumento. Eu quero que você seja o canal. Eu quero que você seja o libertador. Porque eu ouvi o gemido do meu povo. E Moisés, ele pergunta para Deus: Senhor, o que é que eu vou falar quando eu estiver diante dos teus servos, quando eu estiver diante dos israelitas? Como é que eu vou me apresentar? O que eu vou dizer para eles? E Deus disse para Moisés: Moisés, você dirá: eu sou o que sou. E dirás: o eu sou me enviou a vós. Me faz lembrar de Jesus, quando Jesus estava para ser preso e chegaram aqueles homens para prender Jesus ali no jardim, e Judas, que havia de trair Jesus, chegou na frente. E é interessante que quando perguntaram se era Jesus que estava entre os discípulos, a Bíblia fala que Jesus, ele diz: eu sou. E o poder daquela palavra, a Bíblia fala que aqueles homens caíram ao chão. A Bíblia diz que eles caíram por terra com o peso dessa palavra: eu sou. Agora veja, nós servimos a um Deus que é na nossa vida. Deus disse para Josué: Josué, não temas, não te espantes, porque eu serei contigo. Eu sou na tua vida. Quando Josué ficou atemorizado, porque ele sabia da responsabilidade que ele teria, ele sabia que Moisés era o cara, e agora já não estava mais ali. Ele sabia de tudo aquilo que ele ia ter de enfrentar. Ele sabia que toda aquela responsabilidade seria transferida para ele. E Deus dizendo para ele: olha, Josué, eu serei contigo. Era como se Deus estivesse dizendo para ele: olha, Moisés já foi, mas eu continuo aqui. Nações virão, reis virão, homens virão, mas a minha majestade não se acaba. Eu continuarei sendo Deus, eu continuarei sendo poderoso. Deus, Ele não perde o seu poder. Deus, Ele não perde a sua majestade. É por isso que nós devemos dar importância ao Deus a quem nós servimos, porque Ele é na nossa vida. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Eu quero trazer essa boa nova para você. Deus, Ele é na sua vida. Olha para o irmão que está do teu lado e diga para ele: Deus, Ele é na tua vida. Ainda antes que houvesse dia, Ele é na sua vida. E operando Ele, quem impedirá? Aleluia! Glória a Deus. Deus é. E o salmista, ele continua: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. O que é um refúgio? É onde nós nos refugiamos.
é um lugar de refúgio, onde nós nos refugiamos. Sabe quando você está se sentindo sobrecarregado, cansado? O próprio apóstolo Paulo, a quem Deus resolveu descortinar para ele todos os mistérios que ele mesmo disse que não era possível nem contar, enumerar as quão grandes maravilhas que ele viu. O próprio apóstolo Paulo se sentiu cansado algumas vezes, se sentiu triste, porque ele era gente como a gente, ele era um ser humano, mas ele sempre encontrou em Deus refúgio. Falando ainda do apóstolo Paulo, eu lembro de uma situação que o apóstolo Paulo, por pregar o evangelho de Cristo, ele foi lançado numa prisão juntamente com Silas, e você conhece muito bem essa passagem. E quando ele está lá junto com Silas naquela prisão, a Bíblia fala que ele já tinha sido açoitado em praça pública, já havia sido ridicularizado, cuspido, zombaram dele. Ele está todo machucado. Eu fico imaginando o corpo dele cheio de ferida, de açoites que ele recebeu antes de ser lançado naquela prisão. E quando os dois estão lá, Paulo e Silas, eles têm uma ideia: vamos cantar, vamos louvar a Deus. E a Bíblia fala que enquanto eles louvavam e cantavam, assim diz a palavra, assim diz a Bíblia, enquanto eles louvavam e cantavam louvores a Deus, a Bíblia fala que à meia-noite houve um terremoto, e aquelas prisões foram abaladas. Houve um terremoto, as prisões se abalou, Deus agindo a favor de Paulo e Silas. A Bíblia diz que os presos, as prisões se abriram. O carcereiro, quando viu as prisões abertas, já puxou o facão, né, para se autodestruir. Mas Paulo e Silas disse: olha, não faça isso, estamos aqui ainda. Veja, os caras estão dentro da prisão, mas a mentalidade deles era de alguém que estava livre. Quem é que estava mais livre? O carcereiro que estava do lado de fora da prisão, ou Paulo e Silas? Aparentemente, logicamente, pela nossa lógica humana, com certeza o carcereiro está do lado de fora. Mas ele já puxou a espada para se matar. E Paulo e Silas, que estavam dentro da prisão, eles diziam: não te faças mal algum, porque ainda estamos aqui. Veja, a mentalidade espiritual que nós temos em Deus: nós somos livres, pela mente que Cristo nos deu, pelo pensamento dos céus que há em nós, nós somos livres. Nós olhamos para o nosso mundo, para o nosso dia a dia, para o nosso tempo, e nós vemos pessoas aparentemente livres, pessoas aparentemente bem-sucedidas, aparentemente bem resolvidas, pessoas que o semblante pode até te enganar, mas pessoas que ainda estão presas no vício, presas a um relacionamento talvez infrutífero, um relacionamento que às vezes ainda não deu certo, presos a alguma coisa, presos a um objeto, acredite, preso a algum problema, preso a uma depressão, preso a uma luta que a pessoa não sabe nem como sair. Mas nós que estamos em Deus, você que recebeu o chamado de Deus e que tem a consciência do Deus a quem serve, você é livre. Você olha às vezes para os noticiários e você vê: nossa, cantor fulano de tal, conhecido mundialmente, foi encontrado, com certeza você já ouviu isso, morto, causa da morte, crise, overdose. E você fala: como pode? Como isso é possível? O cara tem tudo. E morrer assim tão tenramente, tão tragicamente, tão precocemente, dessa forma. Pessoas que estão presos no mundo espiritual, pessoas que estão presos em um mundo que nem mesmo ela consegue acessar, mas nós conseguimos acessar. Você é livre. Você é livre em nome de Jesus, porque você sabe que ainda que falte algo na sua casa, o salmista disse, né? Ainda que falte o fruto, né? Fruto da vide, ainda que
e falte o pão, eu todavia me alegrarei no Senhor. Disse mais o salmista em outro salmo: eu nunca vi, fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Sabe o que é isso? É a consciência de alguém que é livre em Deus. É a consciência que a pessoa tem de que serve a um Deus que é na sua vida. E quando nós temos essa consciência, nós vencemos. Quando nós temos essa consciência, quando a luta vem, nós nos refugiamos em Deus. E onde é esse refúgio? Você corre para o teu quarto, você dobra os teus joelhos, você fala com o Pai, você tem intimidade com o Pai, você tem acesso ao Pai, você tem acesso ao mundo espiritual, e Deus responde a tua oração, porque você é livre, porque você tem consciência no Deus que é na tua vida, porque você sabe que naquela cruz um sangue foi derramado por você e por muitos, e você tem acesso a Deus, porque você sabe que o véu do templo foi rasgado e não há mais separação entre nós, não há mais separação. Você pode acessar esse lugar de refúgio, esse lugar de refúgio em Deus. Esse é o lugar que todos nós temos acesso, de refugiarmos em Deus. E o salmista vem dizendo: Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza. Aleluia! Deus é a nossa fortaleza. Gente, eu lembro de Eliseu, a Bíblia fala que ele adivinhava os conselhos do rei da Síria. Ele fazia saber ao rei de Israel todas as estratégias do rei da Síria. E com isso, a Síria não conseguia concluir os seus planos, porque Deus revelava a Eliseu todas as estratégias do rei da Síria. E a Bíblia fala que alguém descobriu isso, a Síria descobriu isso. E a Bíblia fala que cercaram a casa do profeta. Cavalos e carros estavam ali cercando a casa do homem de Deus, do profeta. A Bíblia fala que o profeta estava tranquilo. A Bíblia nos dá a entender isso. O profeta estava tranquilo em Deus. E o moço dele, o moço do profeta Eliseu, ele chega para ele e diz: meu senhor, a casa está cercada. Cercaram a casa, há cavalos há exércitos lá fora, cavalos e carros. A casa está cercada, o que vai ser de nós? O desespero tomou conta do moço do profeta Eliseu. E o profeta Eliseu, ele olha para o céu, ele diz: Senhor, abra os olhos desse moço, para que ele veja que maior é o que está conosco do que o que está com eles, para que ele veja cavalos de fogo, exércitos de fogo aqui, aleluia, anjos de fogo, querido, eu disse aqui uma vez que nós trazemos para a nossa realidade aquilo que nós mais fixamos a nossa consciência. Você sabia disso? Você traz para a tua realidade aquilo que mais está fixado na tua consciência. Eu disse aqui isso uma vez, não sei se alguns dos irmãos lembram. Tem pessoas que têm uma consciência naquilo que é tenebroso, naquilo que é, sabe, nos demônios, nas trevas, né? Nas coisas do mal, na ação do diabo. E isso acaba se tornando na vida dessa pessoa uma opressão. Mas quando você tem consciência do poder de Deus, quando você tem consciência de que Deus está no controle, quando você tem consciência que Deus está aqui, todo ambiente que você se encontra, querido, e você chama Deus para esse ambiente, o mal tem que ir embora, porque você tem consciência do céu. Se você tiver a consciência do céu, você vai ver anjos de fogo aqui nesse lugar. Se você tiver a consciência do céu, você vai ver o agir de Deus aqui nesse lugar. Se você tiver a consciência do céu, aquilo que é impossível para você, Deus ele vai quebrar, porque diante da grandeza de Deus não há mal que permaneça. Porque nós temos a consciência de que Deus é a nossa fortaleza. A nossa fortaleza, sabe? Quando os inimigos nos atacam. Imagina você diante de uma cidadela, mas você está seguro lá. Porque você sabe que ainda que os ataques venham, ainda que os bombardeios venham, você está numa fortaleza. Muitos grandes homens, quando eles eram atacados, quando exércitos inimigos atacavam as cidades, as nações, e os reis, né? Os monarcas de tal nação, quando ele se sentia atacado, ele tinha lá uma fortaleza, onde ele pudesse se refugiar, onde ele pudesse se esconder. A sua fortaleza é o Senhor.
nós temos a maior fortaleza de todas. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Deus é a nossa fortaleza. E diz mais: Deus é a nossa fortaleza, Deus é o nosso socorro bem presente. Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Sabe, imagina, fazer uma comparação. Você está prestes, o carro está prestes a te, sei lá, a te atropelar, ou alguém está prestes a te atacar, mas de repente o socorro de Deus vem. Sabe, Deus cria uma situação, você não é atingido. Melhor, quando algo está, o problema está iminente, está batendo na sua porta, e você se vê cercado, assim como o profeta Eliseu. Mas naquele exato momento, a gente, se o problema viesse até nós diríamos, e depois você diz, caramba, por um triz, né? Naquele exato momento a providência vem. Ou é como aquele time que está perdendo, e naquele último minuto, aquele gol providencial muda toda a história do jogo. Deus é o nosso socorro bem presente. Quando nós pensamos que vamos morrer, quando Pedro estava se afundando, ele disse, Senhor, salva-me, salva-me. O Senhor pega nas mãos de Pedro e diz, não, por que temeis, homens de pequena fé? Deus é o nosso socorro bem presente. E diz, pelo que não temeremos. Se Deus, Ele é na nossa vida, e se Deus, Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da angústia ou na hora das tribulações, logo, portanto, não temeremos. Veja, o problema nosso é que nós ouvimos palavras de Deus, nós ouvimos Deus falar conosco poderosamente, dizendo para nós que Ele é o nosso socorro, o nosso refúgio, mas às vezes parece que a gente não entende de fato o que isso quer dizer. Diz, Deus é o nosso socorro, nosso refúgio, nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não temeremos. Quando você tem essa consciência, então você não teme. Você não teme ao mal, você não teme o que pode acontecer, porque Ele é o nosso socorro bem presente. Ainda que, aí diz, olha só, ainda que a terra se mude, olha, ainda que as águas, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio. É engraçado que em Israel não tem rio, não tinha rios, né? E você conhece muito bem que todas as cidades, né, todas as nações, ela tinha alguns rios que eram cruciais para a vida daqueles habitantes, como por exemplo no Egito, o rio Nilo, outros tantos rios da história antiga que é mencionado, porque o rio era a fonte de vida para aquelas pessoas, e Israel não tinha rio, mas eles dizem, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, ou seja, Deus é o nosso rio, Deus é a vida que nós precisamos, em Deus nós temos tudo o que precisamos. É como se estivesse lendo aquele salmo, o Senhor é meu pastor, então nós não precisamos de nada, porque Deus é a vida em nós. Quando os guerreiros do Senhor, eles iam para a batalha, eles consultavam ao Senhor para saber se seriam vitoriosos ou não, para saber qual direção tomar, qual era a direção que Deus tinha para eles. E enquanto o povo trouxe Deus para o meio, enquanto o povo tinha essa consciência de que Deus era o seu rio, o povo era vitorioso, as batalhas eram vencidas. Mas houve momentos em que o povo meio que esqueceu disso. Mas aqui o salmista diz, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, e diz, Deus está no meio dela. Aí chega aqui esse versículo tremendo que diz, versículo 5, Deus está. Você serve a um Deus que é, e você serve a um Deus que está. Deus, eu vou te dizer, eu vou falar isso de novo, Deus está.
Deus está aqui, Emanuel, Deus conosco. Deus está aqui, Deus está na sua vida, Deus está na sua casa, Deus está nos seus negócios, Deus está com você. Porque não adianta servirmos a um Deus que é, mas a um Deus que não está. Veja, todo ano, quando vai chegando ali, mais ou menos na data de 25 de dezembro, né, finalzinho de dezembro, ele aparece aquela figura conhecida, né, da barbinha branca, do gorrinho vermelho, né, que as pessoas ovacionam e o comércio inflama. E aquela musiquinha né? 25 de dezembro. Na verdade começa no finalzinho de novembro e vai até 25 de dezembro. Aí, misericórdia, por Deus sangue. Enquanto isso, ele está ali. As pessoas vão para as lojas e emburacam nos cartões, né? E gastam tudo, presente para o sobrinho, presente para o pai e para a mãe e tal. Acabou 25 de dezembro, cadê ele? Foi embora. Cadê o velhinho? O bom velhinho? Ele foi embora. E aí seu cartão, você vai ter que pagar aquilo tudo que você gastou. Não é verdade? Toda aquela dívida que você fez, você vai ter que pagar aquilo tudo. Cadê o Papai Noel? Sumiu. Por quê? Ele veio, mas cadê ele? Cadê ele? Foi embora. Mas você serve a um Deus que está. Você serve a um Deus que 365 dias no ano, e até no ano bissexto, Ele está. Você serve a um Deus que a qualquer hora, que a qualquer momento, qualquer hora do dia, 3 horas da madrugada, 6 horas da manhã, sei lá, meia-noite, 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, você clama a Ele e Ele está contigo. É um Deus que em qualquer situação Ele está contigo. Deus está. A viúva de Naim, é muito bacana isso. Jesus chega, o pessoal está aquele funeral, aquele alvoroço todo, o filho da viúva morto ali. E é bacana que Jesus ele chega durante a dor daquela mulher. Jesus não chega antes e também não chega depois. Ele chega durante a dor. Porque se Jesus chega antes, você vai dizer assim, mas poxa, chegou antes enquanto estava vivo e foi embora. Jesus chega depois, poxa, depois que morreu, que enterrou, não adianta chegar. Mas não, Jesus ele chega durante a dor. Enquanto aquela mulher sofria e chorava, Jesus chegou para ela e disse, olha, não chores. Aí você diz, caramba, Jesus ele tem senso de humor. Jesus é meio brincalhão, né? Porque como é que você chega num funeral? Imagina você chega num funeral, a pessoa está ali chorando, aí você olha para aquela pessoa e você diz assim, não chores. A pessoa vai olhar para você e vai falar, ué, tipo assim, você não entendi nada. Mas a diferença está em quem está falando. Quem é que está falando contigo? É Jesus Cristo Todo-Poderoso. É Deus que está dizendo para você, não chores. E é bacana, porque Ele chega durante a dor daquela mulher. Ele presencia a dor daquela mulher. E o texto diz que Ele moveu-se de íntima compaixão. Ou seja, era como se Ele estivesse sentindo o que aquela mulher estava passando. Veja, Ele chegou durante o sofrimento daquela mulher. Nós servimos a um Deus que está conosco durante o nosso sofrimento, durante a nossa dor. Existem situações, irmãos, que às vezes, engraçado que é só você que tem que passar, engraçado, né? Tem momentos na nossa vida que as pessoas somem, não porque as pessoas são ruins, ou sei lá, é porque parece que Deus ele quer tratar contigo pessoalmente. Nem sempre é porque as pessoas te abandonaram, nem sempre é porque as pessoas viraram as costas para você, não é? É porque muitas vezes Deus precisa tratar com você no particular. Deus ele precisa tratar contigo e mostrar para você que em qualquer problema, quando a sua mãe não puder resolver, quando seu pai não puder resolver, quando seu marido não puder resolver, sua esposa não puder resolver, seu patrão não puder resolver, o seu amigo mais íntimo não puder resolver, Deus está contigo. E eu lembro do louvor da Rose, né? Se ele está... Agora eu perdi o tom. Se Ele está agindo, ninguém pode impedir. Quando Ele está na frente, todo mal tem que sair. É só pedir com fé
que já é garantido. O Deus do impossível, vitória vai te dar. Até da sepultura Ele faz ressuscitar. Oh, pode acreditar, Deus está contigo. Olha para o irmão que está do seu lado e diga para ele assim: Deus está contigo. Deus está contigo. Emanuel, o Deus conosco. Aleluia. Deus está no controle. Deus está na tua casa, Deus está na tua família, Deus está na sua vida. Aleluia. E o texto vem: Deus está. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou sua voz e a terra se derreteu. Olha que tremendo é o nosso Deus. O Senhor dos exércitos, e ele reforça: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E ele diz: vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Esse convite é interessante. Vinde e contemplai as obras do Senhor. Você já parou para contemplar as obras do Senhor? Você já parou para contemplar as obras do Senhor? Às vezes eu olho para a natureza, eu olho aquele verdão, quando eu entro lá no terreno da minha avó, eu vejo aquela coisa verde, o barulho dos pássaros. Eu vejo isso é obra do Senhor. Quando você olha para o céu e você vê aquele pôr do sol no final do dia, e você olha a natureza e você diz: caramba, isso é obra do Senhor. A Bíblia fala que a natureza testifica a grandeza do nosso Deus. E muitas vezes a gente, na nossa correria, né, no nosso dia a dia, a gente não percebe essas coisas. A gente trabalha e volta para casa, e igreja e aquela coisa toda, aquela correria. Você já parou para perceber as obras do Senhor? O ar que você respira, se for tirado de você em 5, 6 segundos, já era, você morre. O oxigênio. Vinde contemplar as obras do Senhor. E quando fala de obras do Senhor, não apenas a natureza, as obras, a criação de Deus, né? Tudo aquilo que Deus criou, mas o que Deus está fazendo no nosso meio, o que Deus está fazendo na nossa atmosfera, o que Deus está fazendo nos nossos dias. Veja o que tem acontecido nos nossos dias, os sinais que têm se cumprido. Você acha que Deus não está nem aí para o que tem acontecido? Você de fato acredita nisso? Você acha que Deus está nem aí para essas coisas? Você acha que Deus não se preocupa com pessoas que estão perecendo lá do outro lado do mundo, missionários que estão arriscando sua vida, cidades, nações que a fome tem predominado até hoje? Você acha que Deus não se preocupa com isso? Você acha que Deus não se preocupa talvez com algo que para você pareça simples, que você diga: ah, mas isso é uma coisa que Deus não leva nem em consideração? Leva sim, querido. Ele se preocupa com você, Ele se preocupa com a tua vida. Vinde e contemplai as obras do Senhor. E o salmista continua dizendo: olha, que desolações tem feito na terra, que destruição tem feito na terra. Deus é tremendo. E diz: olha, Ele faz cessar as guerras até os confins da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. E às vezes você olha para o governo, e você olha para a política, e você olha para a economia, e você olha para o outro lado do mundo, para o outro lado do continente, e você fala: meu Deus, e você fica pirado. Jesus está chegando, Jesus está voltando, e você fica desesperado. E aí o salmista vem e diz: olha, aquietai-vos, aquietai-vos. Oh, aleluia. É como se o salmista estivesse dizendo: calma, calma, respira. Respira. Se você observar esse salmo, muito se parece com
os nossos dias, muito se parece com o que nós estamos vivendo. Guerras e guerras, valores invertidos. O certo está passando a ser o errado está passando a ser certo. Não se pode falar tal coisa porque isso vai causar uma polêmica enorme e cada um tem uma opinião, e que se você tiver uma opinião diferente, o pau quebra. Você sabe que é assim. E nações contra nações, e guerra tremenda, guerra de opinião, guerra de ego, e guerra de tudo que é coisa. Mas a Bíblia fala, o salmista está dizendo: olha, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Sereis exaltado entre as nações, sereis exaltado sobre a terra. Era como se Deus estivesse dizendo: chega de lutar, pare de lutar, pare de lutar. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus Todo-Poderoso compra as nossas guerras. Em Deus não seremos abalados. Nós estamos na cidadela do Senhor, nós estamos guardados em Deus. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. E diz mais: sereis exaltados entre as nações, sereis exaltados sobre a terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros do fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sereis exaltados entre as nações, sereis exaltados sobre a terra. E para finalizar ele diz: o Senhor dos exércitos está de novo conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus está conosco. 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 Sabe, irmãos, eu lembro quando nós entramos para esta casa, eu disse para alguns, eu não sei se eu falei com Isaías, com o Tom, eu não lembro para quem eu falei, mas eu achei uma coisa tremenda. Nós entramos para cá em 10 dias, né? 10 dias. Se você visse como estava isso aqui, você não acreditaria. Você diria: não, isso aí é... Eu vou te ser sincero, eu até fui um pouco incrédulo, porque nós estávamos para inaugurar o Congresso Leões, né? Eu até cheguei a comentar isso com o pastor. Eu falei: pai, era bom a gente adiar isso aí, que isso aí é obra para mais tempo. 10 dias nós temos, parede descascada. Isso é tremendo, cara. Isso é o poder de Deus. Parede descascada, faltando o teto aqui, o forro, água jorrando aqui dentro da igreja, pisos faltando. E eu falei: gente, não tem como em 10 dias a gente fazer acontecer isso, a gente entregar o templo em 10 dias. E o pai tranquilo. Eu lembro que o primeiro ato, isso é tremendo. Se o pai estivesse aqui, acho que ele iria lembrar tremendamente. O primeiro ato que nós fizemos quando chegamos aqui foi fazer um altar de adoração aqui nesse lugar, não é? Laine, Isaías, uma galera aqui reunida e orando ao Senhor, e viemos no altar e clamamos a Deus, e Deus derramou a unção sobre esse lugar. Isso aqui tudo bagunçado, cheio de entulho do antigo, né, das pessoas que antes de nós usavam esse templo. E uma bagunça, mas nós aqui orando, clamando, acreditando que era possível, que seria possível. E a gente trabalhando, rapaz, eu nunca vi a mulherada trabalhar tanto. A mulherada botando rodapé, a mulherada pegando um pedregulho e quebrando, e franjimar o presbítero, agilizando o ventilador, e aquela coisa toda, a igreja unida, o povo unido, sabe? E eu cheguei a comentar: cara, a gente está caminhando sobre as águas. Nós estamos andando sobre as águas. Nós estamos, como em Hebreus, firmes como vendo o invisível. Aleluia. E em 10 dias, eu lembro quando eu cheguei, que eu coloquei o pé na porta, porque no último dia eu não pude vir,
O pessoal estava trabalhando aqui durante o dia, eu estava no trabalho, aí eu fui do trabalho direto para casa. Quando eu cheguei ali na porta, que eu olhei para esse templo, eu falei, meu Deus, tu és tremendo. E aí eu tive a consciência de que Deus está conosco, de que Deus está conosco, de que quando Deus está no projeto, de quando Deus está na obra, a obra flui. Os sinais, você não corre até os sinais correm atrás de você, e tem que correr muito para te alcançar, porque você está em Cristo Jesus, porque Deus está contigo, querido. Deus está contigo. Deus está contigo. Deus está contigo. Deus está contigo. E quando nós temos essa consciência de que Deus está conosco, nada nos impede de triunfar. Nada nos impede. A palavra contrária, a palavra negativa que é lançada, a palavra de maldição que é lançada, a dificuldade que a gente enxerga, nada é capaz de impedir o agir de Deus, porque nós temos a consciência de que Deus está conosco. Deus está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Fica essa palavra no teu coração essa noite. Independente do que tenham dito para você, independente do que tenham falado para você, independente de algo que talvez alguém tenha dito que te entristeceu, sabe? Ou algo que você mesmo acha que não dá. Assim como Moisés, Senhor, eu sou pesado de língua, eu não vou poder falar diante de Faraó, porque eu sou pesado de língua, eu sou assim, né? Eu sou fraquinho, eu sou pequenininho, eu sou inho. E Deus dizendo para ele, olha, eu serei contigo, Moisés, eu serei. E olha só que interessante, Deus fala para Moisés, olha, você será diante de Faraó como Deus. Não que, no sentido da palavra, né, que ele seria Deus, né, no sentido de, não, mas é como se você estivesse dizendo, você será o meu representante diante de Faraó. Eu serei contigo. Eu serei pela tua boca. Eu colocarei as palavras na tua boca. E é muito bom quando você vai para uma guerra, quando você vai para um embate, quando você vai travar uma guerra e você sabe que Deus está com você. Triste coisa é quando vamos enfrentar algo que a gente mesmo não encara. Sozinho a gente não encara, mas a gente não consulta a Deus, mas a gente esquece do poder de Deus, mas a gente esquece que Deus é com a gente. Mas saiba de uma coisa, Deus está contigo. Foi esse sentimento que Davi sentiu quando todo o povo de Israel se escondeu. O próprio rei Saul se escondeu. Quando Golias chegava no arraial e gritava, tem homem aí para me enfrentar? Tem homem aí no meio desse povo para me enfrentar? E o povo se escondia, porque quando olhavam o tamanho do gigante, quando olhavam o tamanho, sabe, aquela coisa exuberante, conhecido pela sua crueldade, Golias gigante, sabe, aquele nome pesado, esse aí é Golias gigante, conhecido pela sua crueldade. Foi treinado desde moço para guerrear. É um cara que mata rindo, mata mais que febre amarela. Esse é o cara, esse aí, meu irmão, você dá um sopro, tu cai. Aí Davi está lá, tranquilão. Davi, despretensiosamente, ele está no meio dos seus irmãos, como um filho obediente que era. E ele vê aquela situação, ele vê aquele gigante afrontando o exército do Deus vivo. E ele fala, quem é esse aí? Quem é esse incircunciso? Ele não tem aliança com Deus, como nós temos. E quem é ele para afrontar o exército do Deus vivo, para afrontar o povo de Deus? Eu acredito que alguém deve ter dito, pô Davi, calma aí, cara, calma aí, rapaz, tá doido? Tem que parar de arrumar essas confusões aí, Davi, calma. Os irmãos de Davi já desdenhavam desde sempre, mas manifestou sobre Davi coragem, porque Davi tinha consciência do Deus a quem ele servia. Davi não olhou o tamanho do problema, Davi não olhou o tamanho do gigante, Davi se prontificou
porque sabia do Deus a quem ele servia. Sabe qual é o nosso problema? As desculpas que nós damos, as desculpas que nós criamos. Porque não dá, porque não posso, porque é difícil, porque é complicado. Porque é difícil ser fiel num mundo tão tenebroso como esse. Não tem como, não tem como. É difícil, é difícil, é difícil. Chega de dar desculpa, querido. Deus quer que você tenha sangue nos olhos. Deus quer que você tenha cara de leão. Deus quer que você olhe com coragem. Deus quer que você derrube esse gigante. Deus quer que você vença esse leão, porque Ele é contigo. Deus não tem compromisso com o covarde. A palavra do Senhor nos fala que Deus não nos deu espírito de temor, mas de ousadia, de poder. Quantas e quantas pessoas vêm até nós pesados pelos seus fracassos, pesados pela sua vida de catástrofe, de desgraça, e você tem a luz que é na tua vida, a luz de Deus. Deus te deu uma palavra, Deus te deu autoridade. Deus disse para você que você pode repreender o mal, que você pode jogar esse problema por terra, porque você representa o Senhor. E eu lembro de Deus falando para Moisés: Moisés, por que clamas a mim, Moisés? Toca nas águas, Moisés. Deus te deu espírito de poder. A palavra do Senhor para os que não creem, como diz o apóstolo Paulo, é loucura, né? Mas para nós é o poder de Deus. É o poder de Deus. Deus quer colocar para você que não acredita autoridade nas suas palavras. Deus vai colocar sobre o teu coração, sobre o teu espírito, ousadia. Deus, se você for procurar na palavra de Deus, você nunca vai ver covarde desempenhando papel para Deus. Nunca vai ver. Nunca vai ver Deus, alguém que Deus chamou com espírito de covardia. Nunca vai ver. Você vai ver pessoas que falharam durante o processo. É possível, é provável. Mas você nunca vai ver covardes desempenhando um papel grande para Deus. Nunca vai ver. Gideão, Davi, Jefté, Débora, Elias, Eliseu, Moisés, Ezequiel, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, Ananias, Azarias enfim, Jacó, Abraão. Você nunca vai ver. Olhe para esses homens. Olhe para a história desses homens e veja se havia espírito de covardia neles. A luz que há em você precisa predominar as trevas. As trevas não podem sobrepor a luz que há em ti. As trevas não podem ofuscar a luz que há em ti. Jesus disse: você pode colocar uma luz sobre algo grande, sobre um lugar alto, e essa luz ser ofuscada, essa luz se esconder. Não tem como. Você pode pegar uma luz e colocar debaixo de um velador, e essa luz, não. A tua luz, ela tem que brilhar. O problema é que nós só temos consciência do que é ruim. A gente vive no meio de um povo que só fala de coisa ruim. Nossa, você viu o que está acontecendo no nosso meio, na política, e está tudo ruim, e está tudo perecendo, e está complicado, e é claro, está difícil, mas você é representante de Cristo. Você foi chamado para trazer boas novas para esse mundo. Você é sal da terra. Você tem que salgar esse mundo sem gosto. Você tem que trazer palavra de vida. Está ruim não, querido. Deus está conosco. Deus está conosco. É claro, eu não estou falando que você tem que colocar a cabeça debaixo da terra e esquecer que esse mundo existe, não. Mas que você foi chamado para resplandecer a luz do Senhor que é em ti. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor. Eu queria pedir ao ministério de louvor. Que louve aquele louvor. Confiando em nosso Deus.
Eu vou tentar, a voz já foi. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, que não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Aleluia, de novo, confiando em nosso Deus, confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados. Declare com toda a tua força, com todo o vigor que há em você, declare isso: não seremos abalados. Na batalha, permaneceremos em fé. se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a densa escuridão, oh, aleluia! Quando vier a densa escuridão, não temerá nosso coração. A esperança nasce como a luz. Deus é por nós. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Oh! Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em Ti, Jesus, confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Na batalha permaneceremos em fé, aleluia. Na batalha permaneceremos em fé. E se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. E quando vier a densa escuridão, quando vier a densa escuridão, não temerá Nosso coração. a esperança nasce como a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Confiando em Nosso Deus, e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Oh, aleluia. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, e em seu eterno amor, Não
não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados, não, 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 não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Oh Espírito Santo de Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por essa palavra rema, Senhor. Obrigado, Senhor, porque é a palavra que nós precisamos, ó Pai, para seguir. Deus, nos dê coragem, nos dê ânimo. Assim como disse, Senhor, para Josué: não te temas, não se espante, porque eu serei contigo, eu farei herdar esta terra. Eu serei contigo, tu não serás abalado. Senhor, nos faz ter essa consciência que o Senhor é o nosso refúgio, que o Senhor é a nossa fortaleza, é o nosso socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, não seremos abalados. Meu Deus, nos dá a tua ousadia, Senhor. Nos dá, Senhor, a autoridade dos céus, Senhor, para entendermos esse propósito, para entendermos, Senhor, o que o Senhor quer de nós, para estarmos prontificados, Senhor, postos a guerrear, postos, Senhor, a guerra, postos, Senhor, a enfrentar o mal, acreditando, Pai, que não seremos abalados. Tu és, Senhor, o nosso Deus, Tu és o nosso refúgio. Senhor, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo, e Tu está no meio dela. Senhor, nós somos morada do céu, nós somos moradas do Senhor. Pai, o Senhor está no nosso meio, o Senhor está dentro de nós. Senhor, faça que cada um aqui perceba e tenha esse entendimento que o Senhor está conosco, o Senhor está no meio de nós, o Senhor quer habitar no meio de nós, o Senhor quer se relacionar conosco. Em nome de Jesus, Pai amado, que os demônios não possam ter vez aqui, Pai, que as potestades, Pai, não possam ter vez em nosso meio, porque o Senhor está conosco. Oh Deus, Senhor, tem misericórdia de nós, tem misericórdia da nossa incredulidade, tem misericórdia de muitas vezes minimizar, Senhor, a Tua grandeza, o Teu poder, o Teu esplendor. Os anjos se prostram, os anjos cobrem o seu rosto diante da Tua grandeza. E muitas vezes nós não reconhecemos, Pai. Muitas vezes por muitas falhas, nós não damos este valor devido, esta glória devida a Ti. Mas que a partir de hoje possamos entender a Tua grandeza, entendermos o que o Senhor representa em nós, do que o Senhor é em nós, e que possamos fazer a diferença através disso, a partir disso, em nome de Jesus. Se esse coração que talvez já esteja desfalecido, essa fé que está quase se esvaindo, Deus, em nome de Jesus, reaviva o Teu povo, reaviva o chamado do Teu povo, reaviva, Senhor, a coragem do Teu povo. Dá coragem para esse povo, Senhor, dá coragem para esse povo, dá coragem para nós, Senhor, para que possamos guerrear, Senhor. Deus, em nome de Jesus, somos totalmente dependentes de Ti, do Teu amor, da Tua misericórdia. Muito obrigado por tudo, ó Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Antes de passar esse microfone, eu não posso deixar de fazer para você. Não sei se alguém aqui é afastado dos caminhos do Senhor, ou alguém que deseja reatar a sua aliança, né? A sua aliança com Deus. Quer dizer que Deus, Ele te ama. Dependendo de tudo que você tem ouvido, de tudo que tenho dito para você, guarde no teu coração essa palavra, que Deus, Ele te ama. Independente de quem você seja, independente do que você tenha vivido ou do que você vive, Deus, Ele te ama. Amém? Isso é uma palavra para todos nós. Deus, Ele nos ama, querido. O amor do Senhor é incalculável. O amor que se entrega numa cruz, um amor que abandona a sua glória, o seu esplendor, se humaniza
vive como nós, de forma simples, se relaciona, mantém o traidor perto do seu lado e não despreza, demonstra o seu amor para ele também, que demonstra o seu amor para quem havia o negado, que demonstra o seu amor, que abre o seu coração para que pessoas pudessem ter o acesso à intimidade com ele. Um Deus que Ele é amor, é tremendo, como nós cantamos aqui no início. Tu és tremendo, Senhor. E esse Deus tão grande, esse Deus tão maravilhoso, esse Deus tão soberano, Ele quer habitar em você, Ele quer morar em você, Ele quer fazer parte da sua vida, Ele quer cuidar de você. Não saiba disso. Se você que faz parte desse ministério, que conhece a palavra de Deus, talvez esteja se sentindo, sei lá, fraco na fé, triste na fé, decepcionado, enfim, saiba disso. Vamos continuar. Vamos passar por cima desse desânimo. Vamos continuar a obra de Deus. Jesus está voltando. Ele não precisa de nós, mas Ele conta com a gente. Nós somos canais de bênção nas mãos do Senhor. E através de nós, vidas serão salvas quando você profere o amor do Senhor. Então, se alguém aqui quer se render a Cristo, venha até aqui. Não fique com vergonha, não. Fica, sabe, preocupado. Todo mundo aqui tem esse desejo de ver vidas, pessoas vindo aqui e abraçar você, e orar por você, e te ajudar nessa caminhada. Não fique com vergonha. Vem até aqui à frente, nós estaremos orando por você. Amém? E que Deus te abençoe poderosamente. Eu desejo para a tua semana, para os teus dias, a paz do Senhor, a bênção de Deus. Que essa semana você entre de cabeça no sangue nos olhos, sabendo que Deus é contigo. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Então, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Se manifestar o desejo no seu coração, dá tempo. Se você se sentir constrangido, chame a gente aqui, algum de nós aqui da igreja, que você se sinta mais à vontade. Nós estaremos orando por você em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.